Abra sua Bíblia nessa manhã comigo, em Isaías 61, versículo 3. Isaías 61, verso 3. E eu quero dar continuidade à mensagem que estava pregando sobre a ofensa há 2 domingos atrás. Interrompi domingo passado para pregar sobre o valor do nosso culto a Deus. Espero que você possa ter ouvido aquela mensagem. Se não ouviu, você ouça, ela está no nosso canal. E você pode compartilhar com alguém as 7 razões porque Satanás odeia o nosso culto, porque ele teme o nosso culto a Deus. Mas hoje eu queria continuar a falar sobre a campanha que o Espírito Santo está fazendo nessa igreja contra o espírito da ofensa. Em Isaías 61, verso 3, a razão por que um crente não pode estar ofendido está aqui. Porque há uma ordem do Senhor, e a ordem é a seguinte: que os que choram em Sião, se lhes dê uma grinalda na cabeça em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e vestidos de louvor em vez de espírito angustiado. Eu quero que você preste atenção, que a razão do Senhor falar sobre ofensa não é só porque Deus não quer um coração ofendido, é porque a ofensa profana a cabeça, as vestes, o coração. Deus usou a irmã Jana sexta-feira para falar sobre santificação. Enquanto ela pregava, o Senhor falava comigo: a igreja precisa de purificação, a igreja precisa de purificação, de santificação. E hoje, falando da ofensa, a razão é a mesma. Sua cabeça não pode estar com cinzas, você não pode estar vestido com as vestes de pranto. E olhe que a ordem é que você tem que trocar, mais uma vez, há 3 trocas. A primeira, trocar a cinza da cabeça por uma coroa. Segundo, trocar o óleo de pranto por um óleo de alegria. Um óleo de alegria. E trocar as vestes angustiadas, do espírito angustiado, por vestidos de louvor. E veja, o final do versículo diz: a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Você só é árvore de justiça, você só é plantação do Senhor quando Deus só é glorificado na justiça da pureza em nossa vida, em nossa alma, em nosso coração. Só nessa manhã eu quero que você se prepare para nós, mais uma vez, vencermos o espírito da ofensa. Antes de sentar, alguém diz para o Senhor: fala comigo, porque eu vim ouvir tua voz, eis o meu coração aberto. Purifica a minha cabeça, troca todo o cinza da minha cabeça, tira todo o óleo de pranto do meu coração, tira todo o vestido angustiado de mim, me dá vestidos de louvor, me dá vestes santas, trajes santos, para poder louvar ao Senhor. Ao sentar nessa cadeira, Deus, abre os meus ouvidos para ouvir a tua voz. Também, Senhor, fala ao pregador, toma este momento, Senhor. Em nome de Jesus, eu proclamo que os anjos do Senhor têm liberdade para controlar esse lugar, e eu cancelo todo roubo de palavra, todo roubo da mensagem nesse momento, toda distração eu proclamo cancelada no nome de Jesus. Podem sentar, queridos, obrigado. Antes de entrar na mensagem propriamente dita, queria pedir à igreja para nós abrirmos no Salmo 45. Vamos ler o versículo 7 e 8. Nós não podemos adorar a Deus de qualquer maneira. Gosto muito da forma como a Bíblia nos prepara para adorar. Hoje eu cheguei aqui um pouco mais cedo, orando neste lugar, pedindo a Deus que preparasse os adoradores. Esta casa é a mesma casa, as pessoas são a mesma, mas toda vez que a gente entra aqui e o Senhor entra conosco, algo novo acontece, uma unção nova, uma presença nova. E olha, uma das coisas que Deus precisa em nós são vestes novas. Deus precisa de um óleo novo em nossa cabeça. Deus quer nos encontrar com vestes novas. Todos que vieram nessa manhã trocaram as roupas. Você não levantou com a roupa da cama e veio para a igreja. Ninguém veio com os sapatos que estavam dentro de casa. Há um sapato especial que nós usamos para vir aqui. Colocamos um perfume, outros colocaram alguma coisa na cabeça, ungiram sua cabeça, passaram algum creme no rosto. Você se preparou para vir à casa de Deus. Essa unção física que a gente faz, ela é representação da unção espiritual.
há uma unção que tem que estar em nossa cabeça quando viemos à presença de Deus e estamos na presença dele todos os dias. Mas eu quero que você observe o capítulo 45 o Salmo 45, na verdade. Verso 7 diz: amaste a justiça e odiaste as iniquidades. Por isso teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Agora, é interessante que sempre depois de um versículo que fala sobre óleo na cabeça, tem um versículo seguinte que fala sobre as vestes. E o verso 8 diz: todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e acácia. Dos palácios de marfim, os instrumentos de corda e te alegram. Aqui, Deus está falando das vestes que nós precisamos ter. E deixa eu dizer para você, a razão de uma pessoa não estar ofendida, não andar ofendida, e você ter cuidado com a ofensa, é porque ela profana da cabeça aos pés. A ofensa, a mágoa, o desânimo, a tristeza, profana a pessoa. Alguém diz comigo: a ofensa profana. E olha, por favor, eu queria mostrar para você como que a ofensa, sentir-se magoado, sentir-se ferido. Vou explicar o que é ofensa. Ofensa é você se dar o direito de se desanimar, de se decepcionar, que é a mesma coisa de se escandalizar. Lembra quando eu falei naquele domingo que quando você pode sofrer sem se ofender, você pode ser perseguido sem se ofender, e quando você se ofende, você perde a guerra, você se desanima, você larga tudo que estava fazendo. Geralmente as pessoas que abandonam o que estavam fazendo, o fazem por causa de uma ofensa. A pessoa deixa de vir na igreja porque está ofendido, a pessoa deixa de fazer um trabalho que estava fazendo porque ficou ofendido, a pessoa larga o ministério que estava fazendo porque ficou ofendido. E eu mostrei para vocês que a ofensa é o espírito bloqueador. Ele bloqueia a pessoa do que ela está fazendo. Fiz uma ilustração do grupo de louvor aqui. Uma pessoa ofendida, ela sai. O diabo consegue tirar ela de onde Deus a colocou porque ela está ofendida. Eu li para vocês Lucas 9:62, quando diz que o que olha para trás não é apto para o reino de Deus. Porque quantas pessoas começaram algo na igreja e largaram porque se ofenderam. Largaram porque se desanimaram. Agora deixa eu dizer para você que há uma concorrência muito grande no mundo espiritual e no mundo emocional para as pessoas se ofenderem, porque há 3 razões porque as pessoas se ofendem tanto. Uma delas é que as pessoas são predispostas a se ofender. Veja, é incrível que as pessoas vivem sendo ofendidas desde que nasceram sendo ofendidas e aprenderam a se autodefender. Vou mostrar para você também que quando você se ofende, você está dizendo que você precisa se proteger. Não é mais Deus que te protege, mas você precisa se proteger e você quer se vingar e se proteger, e por isso você se afasta. É incrível como a ofensa leva uma pessoa para a autodefesa. E as pessoas se ofendem muito porque nós vivemos num mundo ofensivo. Essa é uma das realidades. E eu quero ler com você um texto que mostra isso, que é Mateus capítulo 10, verso 16, onde o Senhor Jesus disse as seguintes palavras. Ele diz: eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. E eu queria que você pensasse nessa situação aqui. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Eu creio que as pessoas se ofendem porque elas se esquecem do ambiente que elas vivem. Eu acho que as pessoas pensam que nós ainda moramos no Jardim do Éden, que todos os nossos vizinhos são santos e são puros. As pessoas não se lembram que, na verdade, o Senhor nos enviou como ovelhas por meio de lobos. Lobos vão morder, lobos vão ferir. É a vida, são circunstâncias, são situações. Então eu vejo as pessoas às vezes muito ingênuas, como ovelhinhas. E aqui não é esse tipo de ovelhinha que Jesus está enviando para o meio dos lobos. Presta atenção, como é que Jesus vai enviar uma ovelha para o meio dos lobos? Espera, não se faz isso. Que tipo de ovelha você envia para o meio dos lobos para ela não ser comida, para ela não ser ferida? Não pode ser uma ovelha ingênua, não pode ser uma ovelha boba, não pode ser uma ovelha fraca, porque uma ovelhinha qualquer no meio de lobos, ela vira comida, ela vira farofa. Jesus não está falando desse tipo de ovelha.
Quando ele diz, eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, ele está dizendo, vocês são santos, vocês são puros, vocês são como as pombas, mas sejam prudentes como as serpentes, e a serpente está pronta para dar o bote. Só que você não é uma pessoa que morde, pelo contrário, Lucas 10:19 diz que nossos pés há uma unção, eu vos ungi para pisar de serpentes e escorpiões, isso é, você é uma ovelha que pisa serpente. Que história é essa? Você é uma ovelha que pisa escorpiões, você é uma ovelha que está no meio de lobos, isso é, os lobos, você não deixa eles morderem você, porque você é prudente como as serpentes, você é simples como as pombas, você não é uma ovelhinha que está pronta para se ofender. Ou será que você é essa ovelha? Ou será que o inimigo tem tanto sucesso em ofender você, porque você é essa ovelhinha ingênua, que acha que mora no jardim do Éden, e todas as pessoas vão te respeitar, e todas as pessoas vão te tratar como você gostaria, e ninguém vai te rejeitar, e todo mundo vai te compreender quem você pensa onde você pensa que está morando. Você não está no jardim do Éden, você está como ovelha no meio dos lobos. Então algum lobo, que são lobos espirituais, prestem atenção, irmãos, a Bíblia nunca chama as pessoas quando a Bíblia fala de inimigos, especialmente no Novo Testamento, porque no Velho Testamento, quando se falava de inimigos, Davi, por exemplo, quando ele falava dos inimigos, ele estava falando de inimigos físicos mesmo, que eram os inimigos que guerreavam contra ele, mas no Novo Testamento os inimigos da igreja não são pessoas, são espíritos. Quando Jesus diz, eu vos envio para o meio de lobos, ele está dizendo, há espíritos que vão querer abocanhar vocês, há espíritos que vão querer ferir, há espíritos que vão querer morder. No entanto, essas ovelhas precisam sobreviver no meio dos lobos. Como? Você tem que estar preparado para não se ofender. Alguém diz comigo, eu não posso me ofender. Porque quando você se ofende, você corre o risco de perder tudo que Deus colocou na sua vida. E a primeira coisa que você perde é a pureza da unção na sua cabeça. A pureza da unção na sua cabeça. Irmãos, por favor, olhe para mim. Relaxe um pouquinho se você puder. Relaxe um pouquinho se você puder. Irmãos, é muito triste o Espírito Santo passear no meio da igreja e encontrar tanta gente ofendida. Tanta gente que não sabe que está ofendida. Não sabe que a tristeza e o desânimo que tem nela são as ofensas. E que tudo que a pessoa faz está profanado pela ofensa. Se ela canta, está profanado pela ofensa. Se ela adora, está profanado pela ofensa. Porque o óleo que está na cabeça está sujo. O óleo que está na cabeça está impuro. Meus irmãos, a cabeça é um lugar que você precisa cuidar. Alguém diz comigo, eu preciso cuidar da minha cabeça. Na sua cabeça se assenta a coroa da autoridade, a coroa da unção, a coroa que está em você, a unção que está em você se assenta na cabeça. No entanto, é na nossa cabeça também que se assenta a atmosfera na qual a gente funciona. A atmosfera, tem gente que não percebe que a atmosfera onde ele trabalha é uma atmosfera de intriga, é uma atmosfera de desconfiança, é uma atmosfera onde ele não confia em ninguém, ele está preparado para a rejeição. Ele está preparado para se ofender, ele está preparado para entender que o outro está querendo alguma coisa ruim. A atmosfera é impura, a cabeça é desconfiada. Há uma predisposição para se ofender. Não há uma unção pura na cabeça. Vamos abrir o livro de Eclesiastes, o capítulo 9, o verso 8. Esse texto fala da cabeça e das vestes no mesmo versículo. Eclesiastes 9, 8 lembra mais uma vez, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, óleo da alegria, óleo da paz, o óleo da comunhão. Meus irmãos, ninguém tem comunhão se o coração não estiver puro. Alguém diz comigo, pureza. A razão de Deus pregar sobre a ofensa é a pureza do coração. Meus irmãos, eu quero insistir, o Espírito Santo está falando mais uma vez, que a falta da pureza na igreja é a razão do Espírito Santo não fluir e de Deus não abrir portas, porque a pessoa, ela aprendeu a operar numa atmosfera impura, ela está sempre desconfiada, de alguém a ferir, de alguém a rejeitar, ela está sempre preparada para se indispor com alguém. Não existe aquele óleo poderoso de alegria na cabeça, óleo de alegria na cabeça, as vestes limpas, puras. Eu estou falando de pureza,
A santificação que a irmã pregou na sexta-feira é a pureza na alma, a pureza na mente, o óleo da alegria que tem que estar na cabeça. Você tem que lutar contra a ofensa, você tem que proteger sua cabeça todo dia para que não ande desanimado, operando numa atmosfera negativa. Eu gostaria de mostrar nessa manhã algumas pessoas na Bíblia que perderam quase tudo porque se ofenderam. A primeira pessoa que foi um dos maiores homens de Deus, foi Moisés. Eu quero que você abra em Números capítulo 20. Incrível que a Bíblia diz que o Moisés era o homem mais manso que passou sobre a terra. No entanto, esse homem manso também se ofendeu, e a ofensa dele foi tão grave que ele perdeu a entrada na terra prometida. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja nessa manhã. Se há um espírito que tem poder de roubar as nossas bênçãos e até as promessas de Deus em nossa vida, presta atenção, meus irmãos, nenhuma pessoa ofendida, nenhuma pessoa magoada, nenhuma pessoa desanimada, com a atmosfera negativa na cabeça, vai herdar as bênçãos de Deus. É incrível que quando eu estava naquela depressão, eu ouvi os CDs de um americano em que ele falava uma coisa, a falta de perdão, ela para todas as deliveries do céu, todas as entregas de bênção do céu ficam paradas com a falta de perdão. Falta de perdão. Eu me lembro como eu estava ofendido, desanimado, entristecido. Eu também não sabia como perdoar. Vocês sabem, eu já falei sobre o sangue de Jesus aqui, mas eu creio que as pessoas ainda não tiveram a revelação do sangue de Jesus. As pessoas que continuam sem conseguir perdoar, continuam tendo o mesmo problema, o problema da falta de revelação do sangue de Jesus. Porque Moisés perdeu a terra prometida. O homem manso, o homem que ele orou e ele pediu ao Senhor, e Deus falou: não me fales mais nisso, você não vai entrar por causa do que aconteceu em Números 20. Eu vou ler do verso 10 até o 12. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha. E olha, no versículo 8, Deus falou para Moisés assim: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, e fala com a rocha, perante os olhos do povo, para que ela dê as águas, e assim tirarás a água da rocha, e darás de beber à congregação e aos seus animais. Já era a segunda vez que Israel estava sem água, 2 milhões de pessoas gritando por água. Da primeira vez, Moisés falou com a rocha, a água saiu. Da segunda vez, Moisés fica magoado. Irmãos, é incrível que a desgraça na vida do ser humano é no momento que ele se ofende. Oh, grande homem, entrou na tenda. Quando ele entrava na tenda da congregação, a nuvem abaixava na porta da tenda. Israel ficava olhando de longe. Ele acabou de entrar, Deus acabou de descer e se encontrar com ele. Presta atenção, como é que um homem desses, que ficou 40 dias e 40 noites em cima do monte, sem comer e sem beber. Jesus não está dizendo que ele fez o jejum dele sem comer e sem beber. Só diz que ele fez o jejum de 40 dias sem comer, mas não diz que ele não bebeu. Porém, Moisés estava debaixo de uma glória. Nenhum ser humano consegue ficar 40 dias sem beber. Quem consegue ficar 40 dias sem tomar água? Qual ser humano que consegue ficar 40 dias sem tomar água? As pessoas fazem jejum de 40 com água. Sem água não faz. Moisés ficou 2 vezes, 40 dias, 2 vezes, sem comer e sem beber. Ele fala isso em Deuteronômio 2 vezes. Ele fala: eu fiquei sem comer e sem beber 2 vezes, porque estava debaixo da glória. Nenhum homem experimentou a glória de Deus como Moisés experimentou. Moisés teve uma situação em que Miriam e Arão foram falar contra Moisés. Olha só, Miriam e Arão se ofenderam com a mulher que Moisés tinha pego. Moisés gostava de moreninha, porque ele arrumou uma mulher cuxita, que era da terra de Cush, que era da África, era uma pretinha. E Moisés arrumou essa esposa, e Miriam não gostou e se ofendeu, e Arão também. E olha, quando eles chegaram diante da tenda, Deus falou com eles assim: como que vocês tiveram coragem de falar contra uma pessoa? E Deus ainda falou assim: olha, se tem profeta no meio de vocês, eu falo com ele em sonhos, e em visões eu me revelo a ele. Mas não é assim com Moisés.
Vocês eu falo com sonhos e visões. Moisés não, eu falo cara a cara com ele. Ninguém foi como Moisés. Ninguém pediu para ver a glória de Deus como Moisés pediu, e Deus falou assim: vai ali para a rocha, eu vou colocar minha mão, vou passar e você vai me ver pelas costas. Elias não viu, Davi não viu, Daniel não viu, Jó não viu. O único homem que viu Deus pelas costas foi Moisés. Vou falar uma coisa para vocês: ninguém subiu tão alto na glória, na presença, no conhecimento de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No livro dos Salmos tem um versículo que fala assim: revelaste os teus feitos aos filhos de Israel e os teus caminhos a Moisés. A Israel, Deus só revelou os feitos, mas a Moisés, Deus mostrou os caminhos dele. Presta atenção, ninguém teve mais intimidade com Deus do que Moisés. No momento, porém, que Moisés se ofendeu, e Moisés ficou com raiva do povo, ele perdeu a bênção. Deus não voltou atrás por causa da ofensa. Deixa eu dizer uma coisa para você: se eu fosse você, eu tinha cuidado antes de me ofender. Eu tinha cuidado antes de ficar com raiva de alguém. Eu tinha cuidado antes de ficar magoado com alguém. Porque nem Moisés Deus ouviu. E Deus falou: não me fales mais nisso. Vamos ler o versículo. Moisés xingou o povo no versículo 10. Reuniram Moisés à congregação e disse: ouvi agora, rebeldes. Ei, Deus mandou por acaso Moisés chamar o povo de rebelde? Presta atenção. Está aqui o pastor xingando a igreja. Está aqui o líder xingando o povo. Está aqui o pai de família xingando a família. Quando você se ofende, você xinga. O que eu conheço de crente que xinga é uma desgraça. Uns crentes xingador, uns crentes enraivecido, uns crentes impaciente, uns crentes que só a mulher sabe os palavrão que ela ouve, sabe? Homens tem que ter muito cuidado com a ira, mas tem mulher também que grita com os filhos, que misericórdia. A gritaria mostra a ofensa. A pessoa está ofendida. Irmãos, nós nos ofendemos tão rápido e nos ofendemos tão constantemente que a gente nem percebe o que é ofensa. Eu ofendido? Jamais. E esse grito que você acabou de dar? E essa cara feia que você acabou de fazer? E isso que você falou que não vai mais fazer? Isso que você disse que não vai mais em tal lugar? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou falando de um demônio que habita em nossas casas. Eu estou falando de um espírito que caminha conosco. Eu estou falando de um espírito que rouba as nossas bênçãos, e ele impede você de receber as promessas de Deus, porque a sua cabeça está impura, o óleo da sua cabeça está sujo. Você xinga, quando não xinga na boca, xinga dentro aqui, ó. Deus ouviu, não falei, mas eu pensei, xinguei do mesmo jeito, porque eu estou com raiva. Estou com raiva porque eu estou ofendido. Não aguento quando você faz isso. Toda vez que você faz isso eu me ofendo. Veja, meus irmãos, a disponibilidade para a ofensa é um dos pontos mais negativos para o ser humano. Moisés chama o povo de rebelde. Quem permitiu? Deus jamais permitiria isso aqui. Ele xinga o povo de rebelde. Porventura tiraremos a água dessa rocha. E aí, quando você está ofendido, você faz um monte de coisa errada. A primeira coisa errada que Moisés fez foi xingar o povo. A segunda foi pegar a vara e ferir a rocha. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu água e a congregação bebeu. Então o Senhor disse: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, não introduzireis esta congregação na terra que eu lhes dei. Presta atenção, aquela rocha representava Jesus. Moisés tinha ferido a rocha a primeira vez, ele não podia ferir ela de novo. Olhe para mim, toda vez que você xinga, você fere a rocha. Toda vez que você se ofende, você fere a rocha de novo. Você fere Jesus, você fere a esposa, você fere os filhos, você fere o amigo, você fere a pessoa que está do lado. Toda vez que você se ofende, se a raiva subir, se você perder a compostura, você xinga alguém e você faz alguma coisa errada. Irmão, se há um demônio que rouba as coisas da gente, é a ofensa. Moisés, o grande homem de Deus, morreu em cima do monte. Deus falou para ele: sobe em cima desse monte. Você está com 120 anos. E sabe o que? Quando Moisés morreu,
nem os olhos dele tinham diminuído, nem a visão tinha diminuído. Sabe por quê? De tanto estar na presença de Deus, que nem o corpo adoecia. Moisés foi um velho que morreu, eu acho que nem a pele dele não enrugava, porque o homem falava com Deus. Como é que você fala com Deus de tão perto, e o seu corpo nem adoecer, não adoece? No entanto, Deus falou: você vai morrer aqui, em cima desse monte, não vai entrar para lá, porque você se ofendeu, xingou o meu povo e feriu a rocha. Agora presta atenção para mim, se Deus impediu Moisés, você acha que ele vai liberar para você? Se Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida, ele vai deixar você? Com o coração ofendido, com raiva, não consegue perdoar. Eu vou explicar por que você não consegue perdoar. Espírito Santo me ajuda. Espírito Santo está aqui, e a única coisa que ele fala dentro de mim é o seguinte: falta amor à pureza. Falta amor à pureza de coração. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: eu perdoo as pessoas, não é porque ela merece, não é porque ela fez algo mal ou algo não tão mal assim. Eu perdoo a pessoa não é por causa dela, é por causa da pureza do meu coração. Perdão não tem a ver com o outro merecer, com o outro se arrepender, com o outro pedir perdão. Perdão tem a ver que eu não vou ficar com essa sujeira dentro de mim, eu não vou ficar com essa mágoa dentro de mim, eu não vou ficar com essa unção profanada na minha cabeça, que toda vez que eu vou adorar, eu lembro daquela coisa horrível, toda vez que eu penso em ir para a igreja, eu lembro daquela coisa ruim. Aquilo está profanando a minha adoração. Eu preciso me livrar dessa sujeira. Você não consegue perdoar porque não ama a pureza do seu coração. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: a ofensa vai levar muita gente para o inferno. As pessoas vão perder a salvação. Não foi por causa de outra coisa, foi só porque se ofendeu. Tem gente ofendido com os pastores, com as coisas erradas que os pastores fizeram por aí. Não acredito em pastor nenhum. Os pastores a essa altura provavelmente já se arrependeram, vão para o céu. E o que está ofendido com os pastores vão para o inferno, porque nunca perdoaram. Tem gente ofendido com isso, com aquilo outro. Você não sabe que isso, aquilo e aquilo outro vai resolver com Deus, e você vai deixar de ir para o céu por causa disso, daquilo e daquilo outro. Irmãos, a ofensa vai levar tanta gente para o inferno, que eu acho que é o demônio que mais vai levar a gente para o inferno, é o espírito da ofensa. Abra em Mateus capítulo 6, versículo 13 e 14, você vai ver como que as pessoas vão perder a salvação. Se eu fosse você, eu orava contra as ofensas todos os dias. Eu dizia para Deus: Deus, não deixa eu me ofender. Deus, eu não posso me ofender, eu tenho que ter um coração puro. Mateus 6, 14, na verdade, Jesus disse assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, se, alguém diz comigo, se. Eu vou dar uma paradinha aqui, eu vou ler o resto do versículo, mas eu vou dar uma paradinha aqui. Houve um americano que foi fazer uma vacation na Ásia, alguns anos atrás, já tem alguns anos já. E quando ele estava mergulhando num lugar, ele foi picado por um jellyfish. E ele estava morrendo, ele sentiu que ele estava morrendo. Naquele país lá, depois de demorar muito tempo, ele chegou num taxista, pediu para o taxista levar ele para o hospital, e ele não quis levar. Porque o taxista não viu nada nele, viu ele meio grogue, falou: você está drogado. E o cara se ofendeu mais ainda. O cara está aqui morrendo com o veneno que picou no braço dele, entendeu? E ele está morrendo, ele está sentindo que o veneno está morrendo o corpo dele. E o taxista não fez a mínima, até chegar uma ambulância, ele já estava quase morrendo. Quando ele estava dentro da ambulância, indo para o hospital, ele viu um anjo. E o céu abriu, e ele viu, ele não viu, ele acho que viu a mãe dele, e ele lembrou, alguém falou para ele: ora a oração do Pai Nosso. A voz falou para ele: ora a oração do Pai Nosso. Ele estava dentro da ambulância. E quando ele está indo para o hospital, que ele está orando: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Lembrando da oração de criança, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas. Quando ele orou essa parte, a voz falou: perdoa o taxista. Ele falou: não posso.
A voz falou para ele: perdoa o taxista ou você vai para o inferno agora. Perdoa aquele homem que não quis levar você para o hospital. A voz falou com ele. E ele falou que levou como uma eternidade dentro daquela ambulância para ele poder responder para aquela voz que ele estava perdoando aquele homem, porque ele estava muito irado com aquele homem que quase deixou ele morrer. E ele finalmente orou o resto do Pai Nosso dizendo: eu perdoo aquele homem. E na verdade ele chegou no hospital morto. Ele chegou morto no hospital. Ele foi no céu, na presença de Jesus. O Senhor mostrou para ele algumas coisas no céu. E aí o Senhor perguntou se ele queria voltar. E ele falou: por causa da minha mãe. Ela pensa que eu vou morrer sem Jesus. Ela pensa que eu morri desviado. Eu quero voltar. E esse homem acordou no necrotério do hospital com frio, gemendo. Ele acordou, o testemunho dele está gravado. Tem vários anos já, mas está gravado. Passou até no TBN, entendeu? Porque ele ia para o inferno porque não tinha perdoado aquela pessoa. Irmãos, se perdoardes aos homens as suas ofensas, o que acontece? Também vosso Pai Celestial vos perdoará. O verso 15: mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o que vai acontecer, meus irmãos? Também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Deixa eu perguntar para vocês, o que acontece com uma pessoa que Deus não perdoa? O que vai acontecer com uma pessoa que Deus não perdoa as ofensas dela? Deixa eu mostrar para você o que acontece no Salmo 32. Salmo 32. O perdão é uma questão de pureza. Quando eu amo a santidade, eu arranjo força para perdoar. Alguém diz comigo: quando eu amo a santidade. E alguém, por favor, antes de abrir o versículo, aí onde você está, aí onde você está, o Espírito Santo está nesse culto nessa manhã. Aí onde você está, com a Bíblia aberta, onde você está, ora comigo nesse momento e diz: Senhor, me dá amor pela tua santidade. Comece a orar você, comece a orar um minutinho. Diz: Senhor, me dá amor à tua santidade. Porque por falta de amor à tua santidade, eu não consigo perdoar. Meu coração fica preso porque eu não amo a tua presença do jeito que eu digo que eu amo. Eu não te amo, Senhor, como eu digo que eu te amo. Eu não perdoo porque eu não vi a tua face, como Isaías viu. Que no momento que Isaías te viu naquele santuário, ele esqueceu tudo, ele abandonou tudo. E alguém disse: Senhor, me dá amor pela tua santidade. Me dá um amor por um coração puro, porque isso vai me fazer ser um perdoador. Olha, o Salmo 32 diz assim no verso 1: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano, impureza, nuvem negativa sobre a cabeça, em cujo espírito não há sujeira, em cujo espírito não há lembrança. Meus irmãos, se você lembrar de alguém e o coração der uma pontada, você está sujo. Se você lembrar de uma situação e o Espírito Santo der um aperto no seu coração, tem algo para resolver. Não perca a salvação, porque ficou alguém no Brasil que você não consertou, porque ficou alguém na sua vida que você não passou o sangue, que você está correndo risco de ir para o inferno, porque o coração está sujo. Toda vez que lembra daquela cena, que lembra daquela pessoa, que lembra daquilo, o coração aperta. O coração está dizendo: você está magoado. O coração está dizendo: você está ofendido. O coração está testemunhando contra você que você está nas garras da ofensa. Por favor, não perca a salvação. Perca qualquer coisa nessa vida. Perca o orgulho. Perca qualquer direito, qualquer razão que você acha que tem, mas não perca a salvação. Alguém pode abrir comigo na primeira carta do apóstolo João, que é pertinho do Apocalipse. É uma coisa séria essa questão do coração. No capítulo 3 da primeira carta de João, versículo 20. 1 João 3, 20. Porque se o coração nos condena,
maior é Deus que o nosso coração e sabe todas as coisas. Meus irmãos, se há uma coisa que o ser humano aprendeu foi ignorar o próprio coração. O coração está dizendo está errado, o coração está dizendo está mal, o coração está dizendo conserta isso, o coração está dizendo perdoa isso, o coração está dizendo tem algo errado aqui. A pessoa ignora. Não, já resolvi. Não, já resolvi. Não, já resolvi. É como se ficasse virando de um lado para o outro na cama e tentando resolver aquilo e não resolve, passa anos e anos. Olhe para mim, por favor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma das piores desgraças da ofensa é que ela dura por anos e anos e anos e anos. A pessoa foi ofendida na infância. Aquele vizinho nem mora mais lá. Ela está há décadas daquela situação. Mora no outro país. No entanto, aquela ofensa está lá. Olha, é incrível. A pessoa já morreu. A pessoa que fez aquilo já morreu. Já não está mais aqui, não pode mais ofender. Mas a ofensa que ela fez continua lá, na memória, no coração da pessoa. A ofensa é algo poderoso, é algo forte. Se há uma coisa que o crente que quer o Espírito Santo trabalhando nele tem que vigiar, eu preciso do meu coração limpo. Olhe para mim, por favor. Toda vez que a gente está falando em jejum e oração, a gente está falando nisso para você poder manter um coração puro. Toda vez que a gente está falando em jejum e oração, a gente está falando nisso porque sem santidade, alguém diz comigo, sem santidade ninguém verá o Senhor. Diz mais uma vez, sem santidade ninguém verá o Senhor. E olha, isso é Hebreus 10, 12, olha só, o versículo diz assim: segui a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Preste atenção numa coisa, Deus está falando de pureza. A santidade, a pureza depende da paz. Seguir a paz com todos. Se depender de mim, eu tenho que ter paz. Se depender de mim, eu estou abraçando. Se depender de mim, eu estou me humilhando. Se depender de mim, eu estou perdoando. Se depender de mim, eu abro mão. Se depender de mim, você está na minha comunhão. Se depender de mim, você está dentro da minha casa, porque o meu coração está limpo com você. Se depender de mim, eu posso sentar na mesa e comer com você, olhando nos teus olhos, sem ser falso, porque o meu coração está limpo. Mas se eu tiver com o coração sujo, o Espírito de Deus sabe. Eu posso olhar para aquela pessoa, não quero estar onde ela está, não quero estar onde ela está. Por que o seu coração não quer estar onde ela está? Porque tem uma ofensa lá. Enquanto o pastor falava isso, uma coisa que eu queria falar para vocês, nessa experiência de estar orando e pedir ao Senhor que revele as coisas, sabe por quê? Como ele falou que às vezes tem pessoas que fizeram, que morreram, e como você não vê mais aquilo, você não vê mais aquela pessoa, você realmente se esqueceu. E se o Espírito Santo não te lembrar, mas isso está aí ainda. Por isso que precisamos orar, se arrepender e pedir ao Senhor para trazer, porque tem coisas que estão enterradas em nós, que estão aqui e nós não sabemos. E aí eu queria deixar essa palavra para vocês. Meus irmãos, alguém diz comigo, pureza de coração. Vem cá, Natália. Vem cá, Jorge. Vem cá, Wellington. Vem cá, Grace. Hoje vocês são um grupo de louvor. Microfone na mão, cantando na frente da igreja. Todo mundo feliz. Olha para eles, igreja, olha para eles. Olha o sorriso no rosto. Aqui, nessa ilustração que eu estou fazendo, nessa ilustração, não há falsidade. Aqui na ilustração, todo mundo está com o coração limpo, com o outro. E cantando, louvando o Senhor com alegria. Quando Deus olha aquelas pessoas juntas, alegres, Ele se alegra. Deus olha e diz, olha como é bom. E sabe o que Deus fala? Sabe quais são as palavras que Deus fala quando Ele olha isso aqui? Salmo 133. Ó, quão bom e agradável. Deus está dizendo, ó, quão bom e agradável
Dá um abracinho por trás assim, dá um abracinho, cantando e abraçando. É que os irmãos, pode abraçar a irmã também, não tem problema não. É que os irmãos vivam em união. Olha o que Deus gosta de ver. Cantando, adorando o Senhor com alegria, limpeza, pureza de coração. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo, o Espírito Santo, ele só vem na equação quando tem união. O Espírito Santo só vem na equação quando tem pureza de coração. Oh, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso, o Espírito Santo não deixa de derramar óleo quando ele vê a comunhão dos irmãos. O óleo vai descendo, é o óleo da autoridade, é o óleo da unção, vai descendo sobre a barba, sobre as vestes. O Espírito Santo vai ungindo tudo que está ali. Olha, esse louvor é irresistível. Há uma autoridade espiritual vindo daqui, há uma autoridade espiritual ministrando sobre a igreja, porque as pessoas são puras, estão com o coração limpo, elas adoram a Deus em amor uns com os outros. Você pensar que adorar a Deus é só amar a Deus e odiar o irmão, você não sabe o que é adoração. Você não sabe o que é adoração. Mas aqui Deus flui. E ele diz, é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Agora fica aqui, porque algo ruim vai acontecer. Algo ruim vai acontecer. Algo ruim vai acontecer. Lembra que eu falei que tem um espírito com uma sacolinha de flecha nas costas? E que ele tem um arco na mão? E no mesmo momento que Deus está se regozijando ao ver, tem alguém aqui que está com muita raiva, que está com muito ódio, que diz: como é que pode aqueles 4 enxeridos forem se unir? Como é que eu posso resistir à unção deles? Porque quando eles se unem eu não posso resistir. Eu tenho que separar aquilo lá. Como é que eu separo aquilo lá? Como é que eu quebro aquilo lá? Eu tenho que ferir o coração. Só que ele botou a mão no peito. Bota a mão no peito aí. Bota a mão no peito. Bota a mão no peito. Ela não. Ela estava displicente. Os outros estão protegidos contra a ofensa. Os outros estão protegidos contra a ofensa. Os outros não deixam a ofensa chegar. Os outros não são ovelhinha no meio de lobo, não. Os outros são ovelhinha que quando o lobo vai chegando, ele chuta o lobo. Ele chuta o lobo. Aqui não, aqui você não vai me ferir, não. Essas ovelhinhas aqui não são comida por lobo, não. Mas tem uma ovelhinha. Olha a carinha dela. Tem ovelhinha, irmão, que é bobinha demais. Não gosto de você. Desafinadinha, você viu? Ela falando, desafinada demais. Quer saber? Sai daí, ó. Racha fora. Isso aí não é lugar para você. Entendeu? O que ele fez? Quebrou. Alguém diz, quebrou a unidade. Agora eu quero perguntar: vocês ficaram felizes porque ela saiu? O que aconteceu no coração? Não veio uma tristeza? É assim que Deus sente quando alguém sai do seu lugar, atingido pela ofensa. Quebrou a unidade, quebrou a pureza. Esse grupo vai ter a mesma autoridade que tinha? Não, porque eles estão tristes. Porque agora a ofensa da outra começa a ofender eles. Irmãos, a ofensa é uma desgraça. Ela sai alastrando, ela sai contaminando, ela sai, a impureza na cabeça de um começa a sujar a cabeça dos outros. Porque embora os outros não estão ofendidos, agora eles estão tristes, porque alguém que não era para sair foi tirado do nosso meio por Satanás. Ele ficou com raiva, ele ofendeu, ele atirou, a pessoa se ofendeu e ela saiu, e agora o corpo de Cristo está ferido. Meus irmãos, nós precisamos vencer a ofensa. Nós precisamos pisar na cabeça desse demônio. Nós precisamos manter a unidade da casa de Deus. Precisamos manter a autoridade na casa de Deus. Mas o sangue de Jesus trabalha. O sangue de Jesus trabalha. O sangue de Jesus trabalha e retorna. Ei, para no meio do caminho aqui. Para no meio do caminho e levanta as mãos virado para eles lá. Sabe o que está acontecendo com ela? Ela está pedindo: me lava no sangue. Me lava no sangue, me lava no sangue. Me lava no sangue. Me lava no sangue, Jesus, me lava no teu sangue. Eu preciso do Senhor, eu preciso de ser purificada. Eu preciso do teu sangue, eu preciso. Ai! E o fogo vem,
e a glória vem, e o sangue lava, e ela ficou alegrinha de novo, e ela perdoou. Olha o sorriso, olha o sorriso. Deixa eu dizer uma coisa para você: o sangue de Jesus é poderoso para cancelar a ofensa. O sangue de Jesus cancela, ele tira a cinza que estava sobre a cabeça, ele limpa a cabeça, ele retorna a pessoa para o seu lugar, ele retorna. Você sabe por que a igreja continua? Porque tem sangue no meio dela. A igreja continua porque tem sangue. E o sangue renova a unidade. O sangue renova. O sangue lava o coração. O sangue restaura a autoridade espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu era um pastor profanado. Eu sempre tive a unção que eu tive. Eu sou ungido há muito tempo, mas a minha unção estava profanada. Mas o sangue desprofanou a minha unção. O sangue limpou a minha unção. O sangue restaurou a minha autoridade. Eu celebro o sangue de Jesus. Eu celebro o sangue do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro mantém a igreja unida. Pode voltar para o seu lugar. Obrigado. Obrigado. Alguém dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Meus irmãos, tem 5 pessoas na Bíblia que perderam por causa da ofensa. Eu vou falar só de mais uma, por causa do tempo. Elias, 2 Reis 19. Abre lá se você puder. Vou falar só de Elias para terminar. Eu vou continuar essa mensagem depois. O Senhor falou para eu não parar. O Senhor falou para eu pregar tudo sobre a ofensa. 1 Reis, na verdade, queridos. 1 Reis 19. Escuta, antes de você ler. Quem é Elias? Meu Deus, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Meu Deus, que coisa tremenda, Elias. Meus irmãos, Elias foi algo extraordinário. Meus irmãos, Elias falou: não vai chover, não choveu. Depois ele falou: agora vai chover, porque eu falei que vai chover, em nome do Senhor vai chover, e começou a chover na hora. Irmãos, Elias não foi brincadeira, não. Elias, Deus falou: vai lá para o ribeiro, vai lá. Eu vou ensinar o corvo a te achar, ele vai te levar o pãozinho, vai pegar o pão de alguém que está displicente e vai levar para você. A pessoa acabou de fazer o jantar, leva para o Elias, assim, não vai ser seu não. O corvo ia lá e levava o alimento para Elias. Elias comeu ali, bebeu ali, até o ribeiro secar. Irmãos, Elias era um homem tremendo. Elias era um homem tremendo. Um homem tremendo. Chega na casa da viúva e Deus diz para ele: ela tá passando fome. Ela não é judia não. Mas é o seguinte, você vai chegar para ela e pedir para ela fazer um bolo para você. E Deus: mas Senhor, a mulher já não tem nem o que comer, pede para ela fazer o bolo para você primeiro. E Elias chegou e falou: mulher, faz o bolo para mim. Ela falou: rapaz, eu só tenho um pouquinho de farinha para mim e meu filho, nós vamos comer e morrer. Agora você quer que eu faça para você? Mulher, faz o que eu estou te falando. Se você fizer o que eu estou te falando, não vai acabar a farinha na tua panela, não vai acabar óleo na tua botija. A mulher fez o que Elias falou, e o Elias comeu meses e meses na casa daquela viúva. Irmãos, aquela viúva viu a glória de Deus na sua despensa. Aquela viúva viu a glória de Deus na sua despensa. E agora, Elias chega, chama os profetas, faz aquele altar e começa a zombar de Baal. Grita mais alto. Talvez o Baal está viajando. Acho o máximo. Elias zombando de Baal. Talvez ele está dormindo. Grita mais alto para ele poder acordar. Porque quando você sabe que um Deus não é Deus, você pode zombar dele. Entendeu? Aí Elias finalmente diz: Senhor, para que esse povo saiba que só tu és Deus, envia fogo desse altar. Elias só falou uma vez e o fogo... A Bíblia diz que o fogo lambeu o holocausto. O fogo lambeu a lenha, mas eu nunca vi nenhum altar do Velho Testamento onde o fogo lambeu as pedras, e o fogo lambeu o pó que estava debaixo das pedras, e a água. Meus irmãos, Deus estava dizendo: Elias, eu gosto desse sacrifício, eu quero ele inteiro, eu quero o altar, eu quero as pedras, eu quero tudo. E Deus recebeu tão poderosamente a oferta de Elias, que Deus pegou tudo. E o povo está olhando Elias, e o povo começa a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A nação inteira volta para Deus num dia. Como é que um profeta tem um poder tão grande de tirar a nação que adorava no altar de Baal e trazer a nação do altar de Baal para o altar do Senhor num dia? Esse homem poderoso. Houve uma notícia. Jezabel mandou dizer que amanhã, a essa hora, você
Leia comigo. 1 Reis 19. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Eu não falei dessa parte, né? Eu queria que você imaginasse, irmãos. Sabe quando o Espírito Santo desce sobre um homem? Que ele fica igual um foguete. Irmãos, Elias pegou 850 profetas, mandou o povo agarrar eles, levou na beira do rio, e Elias matou 850 profetas. 850 profetas. Ele não só desceu o fogo sobre o altar, ele destruiu os adoradores de Baal. Ele fez uma guerra contra o principado satânico que estava sobre a região. Elias foi lá e matou os profetas. Isso é coragem, isso é poder, isso é unção de Deus. Não é nenhum covarde faz isso. Esse homem, versículo 2, Jezabel mandou um mensageiro. Olha aqui, a ofensa mandou um mensageiro dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se amanhã a essas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Você arrancou a cabeça deles? Amanhã, a essa hora você está sem cabeça. Quando ele viu isso, levantou-se para escapar com vida e se foi. Ele não só estava fugindo não, irmão, ele estava ofendido. Olha o que ele fez. Chegando a Berseba de Judá, deixou ali o seu rapaz, e ele porém entrou no deserto. Irmão, crente ofendido não vai para a cidade, crente ofendido não vai para a igreja, crente ofendido não se junta com ninguém, crente ofendido vai para o deserto morar sozinho. E ele entrou no deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor, agora toma a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Presta atenção, como é que um profeta que acabou de matar 850 homens, que acabou de derramar fogo do céu, agora pede para morrer, agora está em depressão, em menos de 24 horas, o homem sai do fogo e entra em depressão. Deixa eu dizer para você, tem ofensas na vida que são poderosas, tem ofensas na vida, olha para mim, depois de uma grande vitória, cuidado, depois de uma grande vitória, depois de realizar um grande milagre, depois de realizar uma grande obra para Deus, depois de pular na casa de Deus de alegria, cuidado, depois de vir aqui pregar, depois de vir aqui cantar, depois de fazer alguma coisa nesse lugar, cuidado, tem alguém te olhando, e há um mensageiro de Satanás com uma flecha para o seu coração. E Elias pediu para morrer. E deixa eu te falar, não foi fácil tirar Elias da depressão. O verso seguinte diz que o anjo chegou com água. Irmão, anjo não foi enviado nem homem, foi um anjo levar comida para Elias. Irmão, quem não gostaria de comer daquela comida? A comida que o próprio anjo preparar para você. E aquela água, diz que o anjo trouxe uma botija de água e a comida. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. Está tão mal, que só dá para comer e dormir. Isso é depressão. Isso é depressão, assim, das profundas. Comer e dormir. Mas aí, Deus tem todo aquele processo para tirar Elias da ofensa. Sabe o que Elias ia perder? O ministério profético. Completamente perdido. Quando Elias chega na caverna, que Deus fala com ele, Deus diz: olha, seu ministério não acabou. Vai lá e unge Eliseu, profeta, em teu lugar. E vai lá e unge Azael como rei da Síria. E aí, o ministério de Elias continua. Elias ia perder o sucessor. Elias ia deixar de fazer as obras que Deus tinha para ele. As obras do ministério de Elias não era só aquele altar de fogo. O que entrou na vida de Elias para roubar o ministério dele? A ofensa de Jezabel. Fica de pé, por favor. Como eu disse, a mensagem tem que parar por causa do horário. Então a gente para ela e continua ela depois. Eu quero que comece a vir a esse altar todas as pessoas santificadas, todos os santos do Senhor,
todos os santificados do Senhor, os que foram chamados para ser santos, os que querem nessa manhã que Deus renove a unção na sua cabeça e que Deus tire agora toda tristeza, toda ofensa, para que o Senhor possa restaurar a sua pureza. Alguém vem orando nesse lugar. Alguém vem orando nesse lugar. Alguém vem orando nesse lugar e diz ao Senhor. Alguém vem orando nesse lugar. Alguém vem orando nesse lugar. Alguém fala com Deus das ofensas. Alguém vem orando nesse lugar. É tudo que eu sou. Adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Alguém diz nesse lugar: limpa minha cabeça, Senhor, limpa minha cabeça. Limpa com sangue agora, tira toda a cinza. Alguém diz: eu me desfaço das vestes furadas pela ofensa. As vestes que estão com sangue, o meu sangue da minha própria alma. Eu tenho sangrado, sujado as minhas vestes, Senhor. Toda vez que eu me lembro de certas coisas, eu me ofendo. Toda vez que eu me lembro daquilo, o sangue sai, suja de novo. Alguém diz para Deus: me dá pureza, 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 pureza. Alguém clama por santificação nessa manhã e diz: limpa minha cabeça, limpa o meu coração. A palavra do Senhor diz: os limpos de coração verão a Deus. Nessa manhã, irmãos, esse altar é um altar de purificação. É um altar de purificação, purificação. Alguém foi ofendido por alguém em algum lugar, na infância, na adolescência, na idade jovem, no casamento, nas finanças, no ministério. Alguém foi ofendido, alguém está sendo ofendido por Satanás. Aquele espírito da ofensa fica ofendendo você, lembrando você daquilo que te magoa, daquilo que te fere, daquilo que tira a sua paz. Você diz: Senhor, me livra do escorpião agora, me livra da ofensa. Agora, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos fazer uma oração específica. Todos abram as mãos comigo, por favor. A oração é a seguinte: Senhor, me perdoa, por toda a ofensa que eu não consegui me livrar dela. Passa o sangue agora. Diga assim: Senhor, eu renuncio à ofensa e à predisposição a me ofender. Eu me arrependo de me ofender. Deixa só um minutinho aí, essa oração aí. Só um minutinho aí. Deixa o Espírito Santo trazer o arrependimento. Não é nem tanto o que a outra pessoa faz, é o que o seu coração reage. Se ofende. Aqui está o pecado: se ofender. O que o outro faz não é tão importante. O que é importante é como o meu coração reage. Eu me ofendo com isso, Senhor. Alguém diz assim: Senhor, eu me ofendo porque eu ainda estou vivo. Então vem me crucificar. Eu quero morte, Senhor, da minha carne. Oh, deixa Deus trabalhar aí. Deixa Deus trabalhar. Adorar é o que sei. Adorar é o que sou.
Senhor, limpa a igreja à medida que a igreja canta nessa manhã. Senhor, limpa das ofensas. Senhor, limpa das ofensas. Senhor, limpa das ofensas. Senhor, limpa das ofensas. Alguém ora comigo e diz: Senhor, eu quero amor à pureza. Não importa quem esteja sujo, quem esteja com raiva, quem esteja magoado, eu quero estar puro. Me dá pureza. Limpa a unção na minha cabeça. Limpa as minhas vestes. Oh, aleluia. Oh, o Senhor está fazendo isso agora, nesse momento. Nós vamos deixar o Senhor trabalhar. Vamos deixar Deus trabalhar. Vamos deixar o Senhor trabalhar. Vamos deixar o Senhor trabalhar nessa manhã. Irmãos, o Espírito Santo está agindo aqui, ó. Os anjos estão agindo nesse altar. E sabe o que nós vamos fazer agora? Trocar os sapatos. Nós vamos dizer para Deus: meus pés estavam furados, sangrando. Troca os meus sapatos. Eu não quero andar deixando rastro de mágoa por aí. Limpa, Senhor, meu andar. A pastora vai compartilhar um testemunho conosco enquanto nós permanecemos aqui no altar. Pais e irmãos, eu queria dizer algo que aconteceu recentemente comigo. A irmã Cris, ela teve, não sei se foi um sonho, uma visão, e ela via uma seta muito grande e entrava no meu coração. Ela via que entrava. E ela me falou e eu fiquei assim, já esperando. Falei: Senhor, de onde que vai vir? Né? E aí eu conversando com a minha mãe, aconteceu que eu descobri uma situação muito chata e aquela seta chegou. Foi tão terrível, irmãos, que eu fiquei assim, desnorteada. Só que eu fiquei naquela guerra. E agora? Eu vou deixar a cinza na minha cabeça ou eu vou perdoar? Eu vou voltar pro início da fila, porque quando você suja, você vai ter que voltar de novo, vai perder aquilo que o Senhor já depositou na sua vida. E eu fiquei naquela encruzilhada, e minha carne queria: não, você tem direito de ficar assim, essa pessoa fez isso, fez muito mal com você. E eu falei: Senhor, e o Senhor falou assim: limpa, perdoa. E eu passei aquele dia bem angustiada, eu fui andar sozinha, e eu comecei a clamar, e eu comecei a me apropriar do sangue. Eu falei: Senhor, há poder no teu sangue. Querer perdoar eu não quero, mas eu declaro que há poder no teu sangue. Eu passei aquele dia inteiro declarando o poder do sangue, limpando meu coração, porque eu falei: Senhor, eu não aceito que essa seta permaneça. Eu não aceito que essa dor continue aqui. Irmãos, e eu louvo ao Senhor, porque no outro dia eu encontrei com a pessoa. E é assim que Deus faz. E eu tive condição de dar um beijo nela. Sabe por quê? Porque o sangue, ele continua trabalhando. E você não perca essa oportunidade de usar o sangue. Não deixe ninguém roubar. Não deixe o inimigo roubar. As setas vão vir, vão. Mas a dor, há poder no sangue para curar. Pastora, para o violão só um minutinho. Para o violão um minutinho. Eu quero ler esse versículo aqui para as pessoas que realmente querem a presença de Deus. As pessoas que realmente querem Deus operando na sua vida. A Bíblia fala de lavar as vestes. Então ela fala em Apocalipse 22, versículo 12. Não, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Quem está ofendido está sujo, a veste está suja. Numa outra mensagem eu vou pregar sobre as vestes do sacerdote sujas, e Satanás está do lado dele para acusar o sacerdote, porque Deus nos deu algo para limpar e a gente não está usando. Bem-aventurado os que lavam as vestes. Deus está entendendo que tem vestes sujas. Deus não está ignorando, mas Ele já nos deu o que limpar. Então Ele diz: não há razão para você estar magoado, não há razão para você estar ofendido. Você não aprendeu, foi a se limpar. Você não aprendeu a aplicar o sangue. Então eu quero orar aqui, para que a pessoa aprenda a usar o sangue de Jesus. Sabe por quê? Eu sinto muito ter que dizer que mais ofensas virão. Eu sinto muito ter que dizer
que quem continuar vivendo na terra continuará sendo ofendido por alguma coisa. Virão ofensas no trânsito, em casa, no casamento, na igreja. Virão ofensas em algum lugar. Mais ofensas virão. Mas se você ficar dentro do tanque, eu falo assim, eu já fico dentro do tanque do sangue de Jesus. Eu já levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu já coloco o meu pé dentro do tanque. Falo assim, na hora que vim, eu já tô para me lavar aqui agora. Porque eu não quero viver um minuto do dia ofendido. Irmãos, nós precisamos amar a pureza. Acho que um dia eu vou pregar só isso. Amar a pureza. Abra as mãos. Senhor, nas mãos da tua igreja eu coloco agora a bucha da palavra de Deus e o líquido do sangue de Jesus, para que as pessoas coloquem isso na sua vida e lavem as impurezas da vida e as feridas que a vida causa, e que o teu povo possa sair daqui de vestes limpas nessa manhã, com uma cabeça limpa, com a mitra limpa na cabeça, com sapatos novos nos pés. Senhor, ensina a igreja a limpar-se, ensina a igreja a se purificar, ensina a igreja a amar a pureza, Senhor, porque a tua palavra diz que nenhum impuro entrará na tua presença, nenhum impuro entrará. Então, Senhor, eu abençoo a igreja hoje, com a graça de aprender a se lavar. Eu quero ministrar também, Senhor, que agora, entregando o jejum ao Senhor, nós dedicamos ao Senhor o jejum que nós fizemos desde segunda-feira, e sabemos que o Senhor está recebendo o jejum da semana do mês de agosto, e eu declaro agora que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito permanece com o povo de Deus, dando vitória ao povo de Deus nas ofensas durante o mês de agosto e todo o ano de 2020. Quem pode dizer graças a Deus nessa manhã?